Hoje eu converso com a astróloga Gláucia Prado, que vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância da astrologia e para quem serve o mapa astral. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu vou pedir só uma licencinha para você. Muito obrigada, primeiramente, muito obrigada, né, por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente hoje para desmistificar, explicar muito aí sobre astrologia e mapa astral. Mas eu vou falar sobre o patrocinador e a gente já volta a conversar, tá bom? Tudo bem. Eu vou falar sobre o Salão Ivan Marques. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques, que tem uma equipe qualificada, experiente e que sabe tudo sobre beleza feminina e usa os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção e cortes, e tem ajudado as mulheres a se sentirem cada vez mais confiantes e a terem o cabelo dos seus sonhos. Prontinho, vamos conversar um pouquinho agora. Primeiramente, né, para todo mundo entender o que é um mapa astral. Então, o mapa astral é uma ferramenta, é uma das ferramentas, né, do autoconhecimento. Porque através do mapa astral, nós vamos nos conectarmos com as nossas partes difíceis e com os nossos talentos. Porque, assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades que a gente tem dificuldade de mostrar. Ou temos alguns talentos que não nos conectamos com ele. Então, vamos dizer assim, que o mapa astral seria um GPS. Né? Então, quando eu vou viajar, eu pego o mapa da cidade que eu vou estar passeando. E esse GPS é da nossa vida, como eu nasci, né? Com todos esses meus arquétipos, vamos dizer assim. Porque nós temos dentro de nós várias personagens. Né? Na psicologia fala do herói, da criança interior, da mulher, do amante, do herói. E todas essas características, às vezes, a gente não está tão claro para a gente. Então, através do mapa astral, eu vou me conectar com elas, né? Eu vou trazer elas para o consciente, para eu me posicionar melhor no mundo, para eu ter uma ação mais positiva, mais harmoniosa, e também para eu me relacionar melhor com o outro, né? E para criança, o mapa astral ele pode ser feito, ele é indicado também para crianças? Sim, nesse caso, os pais, né, estariam fazendo essa leitura para a criança pelo seguinte: às vezes a criança nasce muito diferente da família. Né? Você tem filho, às vezes o seu filho é muito diferente de você. E aí, mesmo com o mesmo signo, que é o meu caso. Sim. E é isso. Então, assim, às vezes a criança ela nasce numa família muito de exatas, vamos dizer assim, o elemento ar, a família de engenheiros. E nasce uma criança muito artística. E aquela criança, ela quer fazer teatro, ela quer subir no palco, e a família, às vezes, não entende, quer colocar ela numa caixinha. Então, assim, quando os pais fazem a leitura do mapa, eles vão entender melhor essa característica da criança, né? Que ela veio, às vezes, para mudar o padrão da própria família também, né? Para levar mais espontaneidade para a família. A questão também dos elementos, que eu acho muito importante, né? Se a criança, ou até a gente mesmo, falta algum elemento no mapa, então vou dar um exemplo aqui. Se tem uma criança que nasce com muito elemento terra, e não tem o fogo no mapa dela, é uma criança mais difícil assim, ela é mais rígida. E se tem a família, essa família é uma família muito rígida, vai aumentar essa rigidez na criança, porque falta o elemento fogo para dar espontaneidade. Né? É aqueles mini adultos, né, cheio de regras. Sim. E aí, se a família tem uma leitura maior, a astróloga vai indicar tratamento sim, com florais, ou para a criança brincar mais com o elemento fogo. Fazer fogueiras, né? Até tem um vídeo meu que eu até falo das crianças que falta do elemento fogo no mapa. E até tem uma característica bem interessante da minha família, que o meu filho caçula, ele veio com muito elemento terra, excesso do elemento terra. E ele tinha dificuldade de digerir alimentos. Então, assim, ele desde pequenininho ele é vegetariano. Ele veio uma família carnívora. Então, olha que interessante, né? Teve todo esse olhar, né? Para tirar a carne da alimentação, para direcionar ele para ter hoje ele é um adulto saudável, né? Mas se a família é muito rígida, a criança pode ter problema na adolescência, questão assim de
Essas doenças, né, da adolescência, síndrome do pânico, porque vai muito assim dessa... Então, esse olhar do mapa astral para a criança, ele é muito importante. E ele é para todo mundo, o mapa astral? É para todo mundo, para quem gosta, para quem, né? É como se fosse homeopatia, né? Vamos dizer assim, a homeopatia ela faz sentido para quem está aberto, né? Então, o mapa astral vai fazer sentido para aquela pessoa que está aberta a ter um olhar mais aprofundado sobre o tema, né? E quais seriam os pontos que você acredita que sejam os pontos mais importantes a serem levados em conta quando você elabora um mapa astral? Por exemplo, da criança, nós vamos olhar a lua, que a criança ela é muito a lua, ela é muito a mãe, até os 4, 5 anos, né? Porque a partir dos 7 ela vai em direção ao pai. Então, a gente olha muito a lua, o ascendente, o Mercúrio também, que é a forma de falar, né? E mais no mapa do adulto, a gente sempre dá uma ênfase ao Sol. Né? Por que ao Sol? Porque assim, muitos de nós falam assim, não acredito em astrologia porque eu sou uma virginiana, mas eu não tenho as características do virginiano. Por quê? Porque ele não se conectou com o Sol dele. E o Sol é o nosso caminho de vida. Porque nós, a maioria, não nasce assim, consciente de todas as características. As principais são essas que a gente ouve na revista, né? No rádio, assim. Mas o virginiano tem coisas muito boas. Ali também é o curador, casa 6, se preocupa com a saúde. Então, assim, tem muitas coisas boas do virginiano que às vezes a pessoa não se conecta. E por que é importante, né? É muito importante você estar fazendo o mapa astral. A importância para a saúde também, né? Primeiro, assim, para os relacionamentos, porque, como diz na psicologia, eu sempre que eu não estou consciente das minhas dificuldades, eu projeto no outro a minha dificuldade. Então, se eu tenho uma dificuldade eu tenho uma agressividade que eu não me conecto com ela, que eu, tipo assim, eu sou a boazinha, fico em cima do muro, mas eu tenho uma agressividade dentro de mim. Como eu quero ficar sempre em cima do muro, eu sempre vou projetar no outro. Então, sempre vai aparecer pessoas na minha vida muito agressivas. Então, primeira coisa da astrologia importante para eu me relacionar melhor com o outro. E aceitar as diferenças. Porque se eu tenho uma dificuldade e eu tenho consciência da minha dificuldade, eu vou ter um pouco mais de paciência com o outro, né? Sim. E na questão da saúde... por exemplo, assim, se a pessoa é muito rígida, então ela vai ter problema de ossos, Saturno, né? Coluna, joelho. A pessoa também não se conecta emocionalmente com ela, né? Então ela tem uma dureza no mapa ali, não tem muito o elemento água, então ela não tem dificuldade de se conectar com as próprias emoções. Problema no coração, problemas cardíacos. Então para a saúde e para os relacionamentos, né? É interessante, assim, por exemplo, a gente estava até conversando, né, sobre isso, eu sou taurina, né? E aí tem gente que fala assim, eu não acredito, né, em astrologia, eu não acredito em horóscopo. Hoje em dia isso é bem raro, mas ainda existem essas pessoas, né? Mas eu vejo, quando eu leio, estudo sobre o meu signo, porque eu acredito e acredito muito, né? Quando eu estudo sobre o meu signo, eu vejo, gente, eu sou muito taurina. Tipo assim, sabe quando não tem uma característica que você fala assim, não, essa característica eu não tenho. Eu olho e falo assim, gente, eu não tem como. Eu sou, assim, absurdamente taurina. Que bom, né? E assim, até eu estava comentando que a minha filha, né, até citando o exemplo da minha filha é taurina também, nós temos... descendentes diferentes. Ascendentes, desculpa. Ascendentes diferentes. A lua diferente. A lua diferente também. Só que, assim, ela tem muitas características taurinas, mas eu percebo que ela não é tão taurina quanto eu, né? Então, assim, é muito interessante isso, né? Você... como eu tenho estudado e visto, né, sobre o meu signo, eu falo, gente, eu sou isso aqui. Isso me resume, né? E é verdade, né? Mas talvez também porque ela é mais jovem, porque assim, tem muitas características, como eu falei, o Sol é a jornada do herói, né? Eu vou adquirindo todas elas. Então, quando a gente está numa certa idade, a gente já incorporou muitas coisas do nosso signo, graças a Deus, né? E talvez quando eles têm ainda 20 anos, estão nessa fase de auto se conhecer, tem muitas coisas que eles ainda não como eu falei, está muito no inconsciente, né?
E porque touro é a Vênus, né? A deusa do amor, da sexualidade, da sensualidade, né? Então, o taurino, assim, às vezes as meninas, às vezes elas têm uma sensualidade grande e elas acabam, por conta da repressão social, né? Acabam se reprimindo, né? Então, eu vejo muitas mulheres, assim, muitas mocinhas, né? Jovens, bonitas, taurinas, que têm dificuldade de assumir a sua Vênus, né? Assim, então, quando você é mais velha, quando você incorpora todas as características, é mais fácil para você assumir o seu sol, né? E também o mapa, assim, como eu falei, o sol é o caminho de vida, mas tem os personagens, né? A lua são as emoções, o ascendente é uma parte da minha identidade, então não vou falar todos os taurinos são iguais, não são. Tem o dia, tem Sim. as casas, né? Às vezes o sol dela está numa casa diferente do seu, mas as principais. É isso que eu ia falar. As características mais marcantes, ela tem. Então, assim, é incrível isso, né? É bem. Não tem como você não acreditar. Se você estudar astrologia, se você estudar a questão de horóscopo, você vai ver o quanto bate, né? O quanto tem relação mesmo com tudo aquilo que é passado, com essas características que são passadas pra gente, né? E também assim, a astrologia ela é muito antiga, né? Antigamente os faraós, até a Igreja Católica não fala, mas até os papas, os bispos, eles tinham um astrólogo de confiança para eles fazerem as datas certas, né? Porque tem os trânsitos, tem todos esses trânsitos astrológicos que o astrólogo pode ver para dar uma data boa para você fazer algum tipo de negócio. Então, as relações comerciais, as relações de guerra, as relações de, tipo assim, antigamente eles faziam a colheita, né? Sim. O plantio, tudo relacionado com os astros. Então, a astrologia ela é muito antiga, ela vai muito além de tudo isso, né? Do só, o autoconhecimento é uma coisa muito importante. Sim. Individualmente. E também nós vamos falar da sociedade, né? Nível político. Então, os políticos da antiguidade faziam essa consulta astrológica, né? Para tomar as atitudes certas, né? Até em relação às guerras, né? Sim. As datas certas, né? Essas reuniões da Igreja Católica, reuniões assim que tinham um significado maior, eles tinham uma data certa, tudo calculado pela astrologia. E o que seria uma consulta astrológica, Gláucia? A consulta astrológica é assim, né? Eu trabalho da seguinte forma. Então, primeiro eu pego os dados do cliente, então eu pego o dado de nascimento e o horário de nascimento, que é muito importante, e o local de nascimento, a cidade, né? Porque dependendo de onde a pessoa nasceu, também tem a questão do horário. Aí eu faço um estudo, né? Eu gosto de estudar antes, né? Se o mapa às vezes tem mapas assim que eles abrem muito facilmente para mim, mas tem mapas um pouco mais difíceis de ler. Aí eu pego o dado de nascimento dos pais. Eu marco um horário com a pessoa. Geralmente a consulta é de 1 hora a 1 hora e meia. Então, assim, se a pessoa ela já faz terapia, eu falo, então você trabalha tal tema com a sua terapeuta, né? Na hora da leitura a gente vai discutindo, né? Quais são as maiores dificuldades ou quais, né? Às vezes a pessoa vem com questão de trabalho, de profissão. Então eu vou dar alguns temas para ela trabalhar em terapia. Aí você passa esses temas e ela trabalha, e ela individualmente ela trabalha. Com a terapeuta dela, né? Porque geralmente, Sim. Às vezes, as pessoas já vêm com terapeuta. Hoje em dia, muitas pessoas fazem terapia. Se a pessoa não tem terapeuta, vamos dizer assim, ela chegou lá, uma jovenzinha, ela está com uma grande dificuldade em relação à carreira, em relação à profissão. Eu faço também o mapa profissional para vestibular ou para carreira. Dá para ver também. Aí, assim, eu indico, eu mesma estou fazendo agora, estou oferecendo a constelação familiar em cima do mapa astral. Então, se ela está com uma dificuldade muito grande ali, ou de relacionamento, ou dificuldade com o trabalho, então eu ofereço daí mais esse serviço que seria de constelação familiar, né? Que entra daí na astroterapia, né? É muito legal, já fiz constelação familiar, é fantástico. Daí eu faço dentro do mapa astral, porque eu participei também, faz 20 anos que eu participo de um grupo, né? De constelação familiar aqui em Piracicaba. Eu participei de vários cursos, de vários workshops com a primeira consteladora de Piracicaba, que é a Alice Takibana. Não sei se você conhece. Ela foi minha terapeuta por 10 anos. E aí, assim, eu aprendi muito com ela na questão da constelação. E aí, como eu faço já astrologia há 15 anos, né, eu estudo tudo, fiz muitos cursos, eu resolvi trabalhar essa parte da constelação dentro do mapa astral.
Então, tem uma questão lá da criança interior que está muito difícil, tem uma questão com a mãe, né? Com o pai. Então, eu ofereço esse trabalho a mais, né? Que seria a constelação familiar. Que é tipo uma continuidade do trabalho que você faz com a astrologia, né? Isso. E agora também estou oferecendo assim, como o mapa astral, 1 hora só não dá para falar de todos os temas, eu estou oferecendo também algumas consultas a mais. Então, a pessoa fala, estou interessada em fazer um estudo mais aprofundado, um mapa astral mais voltado para a terapia. Aí eu estou oferecendo também algumas consultas a mais para poder ela interagir melhor com o mapa. Qual seria o planeta de maior importância, né? E em qual aspecto ele mostra a missão da vida de uma pessoa? Como eu falei, o Sol, ele é nosso caminho de vida. Então, o Sol é o mais importante. Só que nós temos a casa 10, que é a casa do nosso propósito de vida no planeta Terra, né? Que é a nossa missão de vida. Então, a casa 10, ela vai mostrar o que eu vim trabalhar, como eu vim trabalhando aqui, qual é a minha missão de vida. Então, assim, a gente faria um estudo daí do Sol, junto com a casa 10, com a Vênus também, que a Vênus são os nossos desejos, né? Então, são várias características, né? Seriam basicamente 4, mas as principais, né? O meio do céu, que é o status social, né? Como eu quero que as pessoas me vejam, né? O Sol, a Vênus, que é o desejo, o que eu desejo, né? Marte, que é a ação no mundo, que eu tenho que ter uma ação. Se eu ficar só desejando algo e não tiver essa força do guerreiro para ir para o mundo e fazer, né? E Júpiter, que é a benevolência, que aumenta, que traz as bênçãos, né? Eu brinco, falo que Júpiter é o gênio da lâmpada maravilhosa. Às vezes eu vou ler o mapa, eu falo, mas gente, você não acionou seu gênio aqui, né? Tem um gênio que ninguém está pedindo nada para ele, né? Às vezes eu tenho um mapa bom e a pessoa não vibra na energia positiva do mapa. Tem, mas não está vibrando ali, né? Não está correspondendo àquilo que está mostrando, né? Tem mapas muito bons que eu vou ler e a pessoa não está, porque assim, nós temos, como eu falei, está no inconsciente, né? Até as coisas boas ficam no inconsciente. Sim. Então, assim, eu tenho um porão do inconsciente, na psicologia fala, né? Porão do inconsciente, onde eu guardo os meus medos, as minhas inseguranças. Só que eu guardo também, tem a caixa dos nossos tesouros, né? Então, nesse porão do inconsciente, eu tenho um baú cheio de tesouros. Se eu não olho, não vou lá no porão do inconsciente, olhar para minhas dificuldades e para os meus medos, eu também não resgato meus tesouros e as minhas qualidades, né? Porque eles caminham junto, a luz e a sombra, ela tá junto. Agora, explica um pouquinho pra gente, até aquela hora eu falei descendente, eu sei que é ascendente. Eu pensei uma coisa e falei outra. Mas explica um pouquinho pra gente, então, o que seria o ascendente e o signo solar. Tá. O ascendente é uma parte da minha personalidade. Então, eu nasci no ascendente, né? Casa 1 é onde eu nasci, faz parte do meu eu, é a minha persona. Então, a minha primeira minha primeira rosto, vamos dizer assim, que seria o portão da minha casa, o ascendente. Então, ele faz parte da minha casa, só que ele é o portão, tá? É a minha persona, né? Como os teatros na Grécia, né? Tinha as personas, as máscaras. Sim. Então, eu nasci com essa parte da minha identidade que eu vou, conforme eu vou crescendo, eu vou adquirindo as outras coisas do mapa. Então, faz uma parte minha. Só que o que eu não posso é ficar só no ascendente. Porque tem gente que fica só no ascendente. Eles não caminham, né? Não cresce, não evolui. Mas é uma parte minha. Então, a primeira coisa que as pessoas veem é meu ascendente. E daí, quando eu tenho intimidade com o outro, eles vão me conhecendo. Que seria, daí, as outras partes, né, de mim. E assim, você indica algum tipo, né, de terapia para harmonizar o mapa astral? Para a pessoa que fez, né, o mapa astral para harmonizar essas energias? Sim. No caso, assim, se a pessoa não faz terapia com ninguém, eu posso estar indicando algumas terapeutas, ou eu mesmo posso estar fazendo, né, através da astroterapia. Tem também a questão dos elementos, que eu acho importante no mapa astral. É muita coisa, né, muito complexo. Então, assim,
de cara, eu já vou indicar alguns cristais para ela estar usando. Tem alguns cristais que falam sobre os elementos. Vou indicar assim, é bom você fazer caminhada ao ar livre, tomar sol, é bom você fazer exercício físico. Então, algumas coisas já vou estar indicando de cara, né? Porque eu vejo que às vezes a pessoa está bem travada ali, né? Yoga também, quando a pessoa falta ar no elemento, como eu estava falando dos elementos. Yoga também eu sempre estou indicando para trabalhar a respiração. Tem um desenhinho, né, que fala assim, vamos imaginar aqui, posso pegar esse daqui? Vamos imaginar Sim. que isso aqui é um ser humano, né? Daqui a caneta um pouquinho. Então, aqui, elemento ar, o mental, Sim. né? O elemento ar. Aqui é o coração, elemento água. Aqui é a ação, o movimento que eu tenho de ir para o mundo. E aqui seria a terra, o aterramento, né? Se a pessoa ela é muito mental, se ela ficar muito só na mente, ela vai ter uma pessoa que ainda vai ter dificuldade para dormir. Então, a pessoa, não durmo. Por quê? Porque a energia fica só na cabeça e ela não aterra. Então, de cara, eu já falo, é bom você fazer caminhada ao ar livre, pôr os pés no chão, faz um jardim, mora em casa. É para você aterrar. Ou esquentar a barriga, né? Porque tem uma técnica japonesa, né? Homeopática, que o médico ensina para tirar a energia da cabeça, você esquenta a barriga, né? Põe lá a bolsinha d'água quente na barriga e fica lá 1 hora. Porque... de cara, eu já dou algumas dicas nesse sentido. Porque é muito rápido melhorar. Até aproveitando que você está falando aí, essa questão de não dormir, gente, eu tô passando por um período, assim, de insônia brava, assim, sabe? E eu sempre dormi muito bem. Taurino dorme muito bem. Não, eu sou a pessoa mais dorminhoca, assim, amo dormir, amo. Também. Acordo cedo para ir na academia, mas na força do ódio. Porque eu gosto de dormir. Só que, de uns tempos para cá, que nem essa noite passada eu estava muito cansada, eu dormi 7 horas à noite, 11 horas eu estava acordada e não dormi mais. Ou seja, eu dormi 4 horas a noite passada. E tá vindo essa pegada aí, tipo, há uns 2 meses já. Coisa que é inédita para mim, porque eu sempre dormi muito bem. Então, mas eu sei que muitas pessoas sofrem, né? De insônia, mas muitas pessoas. Então, o que você começou aí a falar, né, a dar algumas dicas, mas o que você recomenda, assim, para quem, além, né, de colocar o pé no chão, caminhar, né, ao ar livre, descalço, além disso, tem mais recomendações, porque eu vou seguir todas, à risca. No nosso caso, que somos taurinos, né, os taurinos estão passando por isso, porque o Urano, o planeta Urano, ele rege o signo de Aquário, elemento ar, e está passando pelo signo de Touro. Então, se o Urano está fazendo algum aspecto com o seu Sol ou com algum planeta que você esteja no Urano ou Mercúrio, né, vamos dizer que você tenha mais planetas no signo de Touro. Quando o Urano faz o trânsito, que ele está no signo de Touro, geralmente ele ativa o mental. E aí a pessoa fica com dificuldade de dormir. Eu tive, no começo do ano, isso, né? Então, assim, tem várias coisas florais, né? Eu estou tomando valeriana, que é natural. Você pode comprar em qualquer farmácia homeopática, né? Ou valeriana, ele ajuda. Ou chá de camomila, porque você vai ter que diminuir a mente, né? Diminuir Sim. o pensar. Desligar, né? Desligar. Porque se a pessoa vai no psiquiatra, vai dar um remédio para dormir. Não há necessidade, é só um trânsito. Sim. Só vai durar esse ano. O ano que vem já vai voltar o soninho taurino. Dormir, que é maravilhoso. Dormir e comer. Garfield. Sim. Então, nesse sentido, assim, eu às vezes falo, vai lá na farmácia homeopática, tem coisas assim muito fáceis, né? Ou às vezes a pessoa passou por algum luto, então toma Rescue. De imediato eu dou alguns florais, assim, que eu sei Sim. que eu já usei, que não faz mal, não tem contraindicação, né? Agora, acho que uma coisa que todo mundo quer saber também é sobre carreira, né? No que a astrologia, ela ajuda, por exemplo, uma pessoa a definir a carreira, né? Que ela vai seguir, até assim, citando como exemplo, um estudante, né? Que curso ele vai fazer, e até aquela pessoa que quer transitar, né? Quer mudar de carreira. Como que a astrologia contribui e ajuda nessa escolha? Então, a astrologia, né, através do mapa astral, eu posso estar vendo, né, os talentos da pessoa, como eu falei no início. Então, vamos dizer assim, vou falar dos meus parentes, que eu tenho o mapa deles. Da minha sobrinha, ela é muito artística, ela tem Sol na casa 12, ela é Áries, com um ascendente em Touro, e ela é muito artística, ela já fez teatro, é adolescente. E ela estava focada na carreira de atriz.
e todo mundo sabe. Então, assim, uma conversa e falei, olha, você é uma artista, né? Então, assim, dá para no mapa astral as características. Então, artista, por exemplo, várias coisas dá para você ver no mapa. Ou medicina, casa 6, né? Tem pessoas que têm muitos planetas na casa 6, quer ir para uma carreira da saúde, ótimo, vai desfrutar o talento dela ali na casa 6, cuidar do outro. A pessoa tem muito questão da justiça, né? Libra, direito. Então, dá para estar vendo através do mapa astral e orientando o adolescente para uma profissão. Lógico que vai ter mapas, como o meu mapa do meu filho, né? Brinco com ele, falo, nosso mapa tem mapas locomotiva que fala, que são mapas que tem planetas espalhados para o mapa todo. Daí eu falo, é cheio de talentos, mas você se perde um pouco. Então, vamos dar um exemplo do meu filho. Ele tem uma característica para exatas, então ele sempre foi muito bom em exatas. E até eu achei que ele fosse seguir a carreira de exatas, porque ele ganhou medalha de campeonato de matemática, aquelas Olimpíadas de matemática, né? Mas ele não quis. O talento nato dele é a matemática. Ele é muito bom. E aí eu falei para ele, olha, abre a carreira para ele para direito. Ele estava na dúvida, eu expliquei o que né? E também para psicologia e para a questão da filosofia, porque ele gosta muito da parte filosófica. Então, assim, daí tem mapa que tem muita coisa para você fazer. O que eu vou fazer agora com 19 anos, né? Sim. Aí eu orientei como astróloga, orientei ele a fazer psicologia, porque ele tem vários componentes também da psicologia, né? Então, assim, é muito cativante você pegar um mapa do adolescente e falar, ó, o seu tá bem aqui na casa 5, teatro, ou comércio, ou comunicação. Gêmeos também tem muita facilidade para se comunicar, né? Jornalismo, ou viagens. Então, você vai estar... para a pessoa também se sentir livre na profissão, para ela fazer o que ela ama, né? Sim. É lógico que tem profissões que é mais difíceis, como a carreira artística aqui no Brasil não é muito valorizada. Mas, pelo menos, seguir como hobby, né? Sim. Ele tem aquele dom para aquilo, né? Porque... já sabe que pode ir para aquele caminho que tem aquele dom, né, na veia. Isso, porque assim, vamos dizer, tem até aqui em Piracicaba tinha um juiz, que ele era juiz e ele tinha uma banda, ele tocava jazz, né? Tocava, então é legal isso, quando eu vi ele na banda tocando, nossa, que legal, ele tá usando o talento artístico dele como hobby, né? Porque então, mesmo que a pessoa não vá utilizar na profissão, e também hoje em dia, eu falo, segue um caminho. Não é, hoje em dia a vida está tão diferente. Você não precisa seguir uma profissão a vida toda igual aos nossos pais. Você pode estar mudando, né? Eu mesmo estou mudando. Então, assim, você é muito jovem para escolher uma carreira. Mas também não pode ficar parado. Sim, com certeza. E o que seriam os trânsitos astrológicos e a revolução solar? Então, os trânsitos astrológicos, assim, nós nascemos com o mapa, então o mapa ele não muda, a única coisa que muda é que eu preciso acionar os planetas, né? Os trânsitos, eles funcionam assim, sempre está mudando. Quando eu faço aniversário, começam alguns trânsitos que vão durar geralmente 1 ano. Tem trânsitos, lógico, que é mais demorado, como Urano, ficou 7 anos no signo de Touro. Mas os planetas Marte e Vênus são mais rápidos. Então, esses trânsitos vão acionando os planetas de dentro. Vamos imaginar a mandala do mapa, né? Os planetinhas tudo fixo. E por fora, eles vão fazendo os trânsitos, acionando os planetas de dentro. Então, esses trânsitos faz com que a gente tenha esse movimento de transformação, de evolução. Porque senão o ser humano ia ficar na inércia, né? Imagine nós taurinos, a gente não ia querer se mexer. Sim. Mas aí vem os trânsitos. Gente, porque ela é taurina também, tá? Então eu posso... Nós somos taurinas. Aí vem Urano para mexer com a gente. Então, esse trânsito de Urano, ele faz com que a gente tenha umas mudanças. Então, eu vou mudar, eu vou evoluir. Então, a pessoa, às vezes, ela está lá com 29 anos, vem o retorno de Saturno, né? Que é um trânsito bem forte aos 29 anos. Saturno vem e fala, e aí, cara, você vai sair da casa dos seus pais, você vai terminar sua faculdade, você vai... Então, 29 anos é onde eu assumo minha vida no mundo, né? Agora eu sou um adulto. Então, os trânsitos astrológicos, eles vêm para te dar um pontapé na sua bundinha. E falar, cara, vai para o mundo, vai lá abraçar a sua vida, né? Sim. Vai evoluir como ser humano, vai se transformar.
Então, a evolução, ela acontece, né, na natureza, e nós também, né? Então, para a gente crescer, a gente precisa dos trânsitos. Agora, uma curiosidade. Vamos falar sobre a astrologia aliada à espiritualidade. Como é que você explica, por exemplo, para uma pessoa que ela não acredita em reencarnação, que existe um karma? Eu explico assim, quando a pessoa não acredita, né, porque se é espiritualista, é mais fácil explicar através da reencarnação. Se ela não acredita, eu vou falar sobre a herança familiar. Então, nós, como seres humanos, a gente herda, a medicina é provado, né, cientificamente, que você herda algumas doenças, né? Não necessariamente que você vai ter Alzheimer ou se você vai ter problemas cardíacos, mas quando você vai no médico, você preenche uma ficha e, através dessa ficha, você responde. Se teve algum problema cardíaco, teve algum câncer na família, tem diabético, na família diabética está muito... E aí eu vou explicar sobre isso, né? Então, essa questão biológica, ela também traz a energia, né? Se eu tive questões muito rígidas, avós muito rígidos, pais muito rígidos, eu tendo a ser muito rígida. Se eu tive problemas psiquiátricos, né? Síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia, também é uma questão que você herda, né? Então, não necessariamente preciso acreditar em reencarnação, mas se eu entendo um pouco esse lado biológico, esse lado médico, né? É porque a astrologia, ela é transformadora, ela é para evoluir, ela é para trazer um comportamento humano mais saudável, né? Então, eu me conectar também com os problemas da minha família e saber que eu posso mudar e melhorar, né? Isso. Não dá continuidade àquilo. Até tem um pouco a ver com constelação familiar, né? Isso, Isso tem a ver com a constelação. Então, assim, na Bíblia está escrito a maldição de família, né? Então, você pega o Velho Testamento lá. Então, às vezes eu falo, olha, você que é evangélica, tal, tem o Velho Testamento que fala sobre isso. E você pode quebrar esse padrão de comportamento. Não necessariamente que eu tive famílias esquizofrênicas, que eu vou ser esquizofrênico, né? Ou problemas cardíacos. Então, vamos trabalhar as emoções, vamos falar sobre as emoções, vamos, né, nos comunicar melhor emocionalmente, me abrir para o amor, né? Porque, então, eu sempre falo isso. Se a pessoa tem dificuldade com as emoções, ela também não recebe amor, né? Então, se eu dou amor a conta-gotas, eu recebo amor a conta-gotas, né? Então, tem gente que se fecha, né? A pessoa acaba, acho que se fechando ali no mundinho dela e ela não consegue, né, se abrir, né? Às vezes é também uma pessoa que passou por muitos problemas, é uma pessoa que às vezes está ali amargurada e ela se fecha, né? Isso, E assim, se tem uma mãe e um pai muito fechado, né? Que às vezes os pais, por problemas, como na constelação a gente vê, né? Que são pessoas muito duras, né? Tiveram uma vida muito difícil. E aí também não consegue se conectar com o filho amorosamente, né? Não que eles não amem, mas eles não sabem nem se expressar o amor, ou eles ficam na dureza da vida, né? E aí você vai falando, olha, você é jovem, você está numa outra... Né, num outro momento, você pode estar trabalhando isso, né, com seu filho. Não necessariamente que isso é um karma, é uma... Como se diz? Segue um padrão, né? A família seguiu um padrão. Então, todo mundo é evangélico, ou todo mundo é muito católico, e daí você é espiritualista, você gosta de ET, e aí você se sente culpado porque você gosta... Porque você é diferente. Porque você é diferente, né? E é muito comum isso acontecer, né? Geralmente, quem vai ler o mapa astral é o diferente da família, né? Então, eu sempre falo assim, tem vários livros que eu indico também, né? Aquele livro As Mulheres que Correm com os Lobos. Não sei se você já leu. Eu não li, mas eu já ouvi falar muito. É um livro maravilhoso, né? Que é um livro que fala realmente isso daí. Ele fala assim, o zigoto que caiu na casa errada. Né? Então, esse livro é um livro que fala sobre os contos de fada relacionados com a vida da mulher, né? Mas pode ser para homem também. E aí fala a história do zigoto. Então, eu estava lá. Então, as pessoas vão lá e você vê no mapa astral. Ela se sente muito diferente da família. E se sente culpada por ser diferente. Porque ela não consegue seguir o mesmo padrão. Ou ela segue o mesmo padrão, mas ela vai ficar doente. Então, você vai ficar doente se você continuar seguindo o mesmo padrão. Depressão. Está negando a própria alma. Sim. Minha alma não quer ficar ali presa naquele padrão. Não me pertence àquele padrão. E aí a pessoa veio com a missão de fazer diferente. Por quê? Para ela evoluir aquela família. Ela vai evoluir a família. Sim, através dela e do exemplo dela, né? Ela acaba mexendo até
na estrutura da família. Ela né? vai virar uma chave. Então, se a família está há 3, 4 gerações fazendo o mesmo papel de rigidez, vamos dizer assim, senhores de escravos, né? Dá um exemplo que não existe mais, mas vamos dizer. Então, é uma família que vem com uma energia muito difícil. E ela vem totalmente leve, ela vem diferente, ela é artista, ela é... Enfim, ela é flexível, ela é água, ela quer fazer outras coisas. E aí aquela família quer que ela mantenha aquele padrão, né? De acumular riqueza. E ela não quer. Aí ela se sente culpada porque ela não produz, né? Tanto assim, eu quero dizer, ela faz outras coisas. Sim. Então, nesse sentido, não, a astrologia vem também para ajudar nesse sentido, não se sentir tão culpada, porque você veio de fazer diferente, e fazer diferente não quer dizer que eu sou melhor ou pior, quer dizer que eu sou diferente. Exatamente. E qual seria a importância dos eclipses para astrologia, na astrologia? Os eclipses, inclusive agora, depois de 2020, né, após a pandemia, tendo muito mais eclipses do que antes, eclipses. Porque espiritualmente, né, para quem gosta da espiritualidade, para quem é espiritualista, os eclipses, ele abre um portal no céu onde você tem... É como se você tivesse o céu está se abrindo para ouvir você. Então, os anjos, vamos dizer anjos, todo mundo acredita em anjos, estão mais abertos. Então, a sua ligação com o alto, com o cosmo, com esse grande espírito, com esse mistério, ele está mais perto de você. Então, é uma oportunidade de você fazer os agradecimentos, de você fazer seus pedidos. Então, a eclipse é uma grande oportunidade de você se conectar com a sua alma, com o seu anjo da guarda, com o seu eu superior. Então, é muito rico isso, assim não... uma eclipse, tal, às vezes a gente fala, nossa, né? Mas é ótimo, assim, também, começar a ver o lado bom, né? O lado difícil é que, assim, vai mexer com muitas coisas nossas, porque a gente precisa ser mexido. O ser humano precisa evoluir. Mas é uma grande oportunidade de transformação também, né? Então, eu fazer os pedidos, pedir, porque às vezes a pessoa tem medo de pedir, agradecer o que já tem, né? É muito importante agradecer, né? Agradecer é mais importante do que pedir, mas a gente esquece de agradecer, né? Mas pedir também, porque tem gente que tem medo de pedir. Tem gente que não se sente merecedor de fazer os pedidos. Então, assim, até pedir ajuda mesmo no dia a dia, eu falo, né? Sim. Então, assim, para quem pede muito, agradecer. Então, hoje eu agradeço, né? Tiro um dia lá, o eclipse para agradecer. Mas para quem tem dificuldade de pedir, faz um ritual de pedidos no eclipse. Interessante. Principalmente as mulheres. Tem bastante mulher que só carrega pedra, né? Hoje em dia, as mulheres trabalham em 3, 4 coisas e tem cuida filhos. Cuida de casa, cuida de filho, trabalha. Às vezes tem 2 jornadas de trabalho, ainda chega em casa, tem que cuidar da casa, realmente. Então, assim, hoje eu estava até lendo o mapa de uma mulher, eu falei para ela, tem que aprender a pedir ajuda para os seus pais, pedir ajuda para o seu marido, pedir ajuda. Não estou dando conta, nós não somos super mulheres, né? E vale para os eclipses também. Então, agradecer e pedir, né? Pedir até para a humanidade, né? Pedir mais amor para a humanidade, para o planeta Terra, para os animais, para as crianças. Sim. A gente tem que trabalhar em conjunto. É o que eu estou querendo dizer assim, dos pedidos, às vezes a gente para assim, para pedir só para a gente, mas também eu posso pedir para o planeta Terra, para os idosos, para os velhinhos, para as crianças. É aquilo que todo mundo fala, né? Vamos jogar para o universo, né? Vamos jogar para o universo, que depois a gente acaba voltando, né? Lógico, aquilo que a gente deseja com muito afinco acaba voltando, né? Isso. E se a gente, como você disse, se a gente agradecer, se a gente pedir, se a gente... Sim. Nós não somos carne e osso, nós temos um espírito, nós temos né? E mesmo para a pessoa que não acredite em reencarnação, nós somos conectados. Nós somos uma grande teia de aranha. Estamos todos conectados no planeta Terra, né? Então, se eu consigo melhorar eu como pessoa, meus filhos, minha família, também vou melhorando o planeta. Exatamente, porque se cada um fizer a sua parte, né? Então a astrologia ela vem bem nisso, assim. Sempre falo assim, não precisa, sua missão de vida não precisa ser ir lá no Ártico salvar a baleia, salvar os pinguins. Você pode fazer a mudança na sua própria família, com você mesma. Começar de dentro, né? Acendendo uma luzinha dentro de você.
E o que é a astroterapia? Então, a astroterapia, como eu falei, da constelação familiar, né? Eu tenho uma parceira, que é minha irmã, né? E ela trabalha com naturologia. Então, a gente trabalha assim, eu faço os mapas, e como eu disse no início, se a pessoa não tem um terapeuta, se a pessoa não tem ninguém para auxiliar, eu faço esse trabalho junto com a minha irmã, né? Que seria assim a parte de que ela trabalha com florais, com massoterapia, arte terapia, para trabalhar com o interior, para trabalhar com argila, né? Então, nós crescemos e esquecemos que a gente tem uma menininha dentro de nós, né? Sim. E a criança interior que traz toda essa espontaneidade, né? Então, a pessoa vem lá, senta na sua frente, lê o mapa, e daí eu dou todas as informações. E o que eu vou fazer com isso, né? Então, se ela não tem um suporte terapêutico, eu vou estar oferecendo esse suporte para ela, né? Então, você dá todo o suporte para a pessoa que te procura para a astroterapia. Isso, que seria assim, através do mapa astral, eu vou estar ajudando ela, vou estar dando esse suporte de astroterapia, como eu falei, se falta algum elemento no mapa, então vamos lá. Que eu acho, né, que os elementos são muito importantes. Não tem, falta espontaneidade, falta criatividade, falta a pessoa está com dificuldade de expressar seus próprios sentimentos. Então, nós vamos trabalhar na astroterapia. Olha, esse planeta aqui, essa Lua, está com Saturno. Então, o Saturno ele dá uma certa rigidez para a pessoa. Então, nós vamos trabalhar a sua criança interior através da arte terapia, para ela se conectar mais amorosamente com ela mesma, né? Então, eu vou explicar sobre a Lua, sobre o Saturno, e aí vou dar a ferramenta para ela estar melhorando aquilo, para ela estar harmonizando as energias do mapa. E ela se conectando mais amorosamente com si mesma, consequentemente, ela vai estar também se conectando amorosamente com outras pessoas, né? Isso, como eu falei, né? Se vamos dizer assim, é uma pessoa muito assim, ela tem lá uma pessoa que tem muita agressividade, mas ela não expressa a própria agressividade, ela não faz esporte, ela não compete, ela não faz nada, ela tem uma agressividade, ela tá lá dentro dela. E ela sempre atrai relacionamentos agressivos. Ela sempre vai atrair um parceiro agressivo. Ou se é um homem, sempre vai atrair parceiras agressivas. Aí eu vou explicar, olha, tem uma agressividade aqui que você não quer olhar para ela. Principalmente mulher, porque mulher nós somos educadas a não ter... A sociedade coloca a raiva como algo negativo. E não é negativo. Ela tem que competir. Então, ela vai competir no trabalho, vai competir no esporte, vai correr, vai... né? Eu sempre dou o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna era um ariano, né? Então, o que ele fez? Ele era um cara que a autoestima dele era ótima. Ele colocava toda a energia de Ares para a corrida. Ele foi um campeão. Então, ele tinha muita raiva dentro dele. Mas ele canalizou a raiva para a competição, para fazer algo positivo. Então, quando eu nego essa raiva... Só que aí, até a pessoa se conectar com a raiva dela, até a pessoa assumir que ela tem raiva, daí vai ser um trabalho assim terapêutico, né? Na verdade, ela tem que trabalhar a raiva. E colocar para fora, aprender a canalizar, né? Sim. Então, na astroterapia, a gente vai dando essas dicas. Sabe o filme? Eu gosto muito do filme infantil. Como Domar o Seu Dragão? Maravilhoso. Uma graça. Eu assisti umas 3 vezes. Eu sou uma criança. Cara, eu não vou matar o dragão. Eu vou dominar e fazer com que ele vai fazer coisas para mim, coisas boas no mundo para mim. Então, eu não vou prender nem matar ele. Isso é a ação, essa é a raiva. Esse é o guerreiro. No Avatar, quando aquele hominho, ele vai lá e pega aquele... dragão aquele pássaro gigante. E aí ele se conecta com o pássaro e vai... Aquilo lá é o nosso dragão interno, nosso guerreiro interno. Então, eu tenho que me conectar com o meu guerreiro para ir para o mundo. Senão, eu não vou. Eu vou ficar lá dentro de casa, depressivo. Eu vou ficar lá só... né? Não vou evoluir, não vou crescer, não vou fazer nada, né? Então, já estou ativando o meu guerreiro aqui. Não, eu estou olhando... Meu guerreiro eu sou igual, gente. Eu sou meu igual. Guerreiro ficou nervoso. Eu falo com a mão. Eu brinco porque, nossa, assim... Essa ação, ela é boa, né? Porque eu vou fazer algo. Então, eu falo que a vida é um jogo de videogame. E eu vou passando de fases. E na astrologia, eu mostro isso para as pessoas. Você vai pegando uma ferramenta aqui, você vai para a segunda fase. É difícil, mas na segunda fase vai melhorar e vai vir desafios maiores.
E aí você vai para a terceira fase. E é legal, isso é cativa, né? Ela é estimulante, a vida é estimulante, né? Você está aqui vivo, você não, né? Osho fala, a vida é para ser vivida, né? Eu tenho que gozar a vida. Você não pode... senão você está enterrado com 30 anos. Com 30 anos as pessoas estão falando que não tem vontade de sair, quer ficar dentro de casa. Então, só falta... Quer dizer, não está no caixão, mas está morto. Não está vivendo, né? Isso, e a experiência terrena... Eu tenho todos esses planetas aqui, né? Então, eu tenho lá Mercúrio, que ativa a minha fala. Então, a pessoa tem dificuldade de se comunicar. Ativa Mercúrio. Tem a ver... O que você deseja, né? Naquela série Lúcifer fala é muito interessante aquela série. Ela é psicológica. Ele olha para o olho da pessoa e fala, qual é o seu desejo? Né? Sim. O que é o desejo? É bem interessante mesmo. Lúcifer. Faz um tempinho... não tá mais. Não, essa já série terminou, não tá, já né? encerrou. Já mas eu terminou, quero né? dizer assim que... Sim, mas era muito boa mesmo. É muito boa, Sim. porque trabalha muito a luz e sombra e trabalha muito os desejos. Porque as pessoas negam os próprios desejos, né? Exatamente. Gláucia, o nosso papo foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, esclarecedor, ótimo mesmo. Que bom. Foi muito bom ter você aqui com a gente esclarecendo, né? Uhum. Tudo aí sobre mapa astral, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Uhum. Não conhecem direito, falam o que é mapa astral, né? Não conhecem também profundamente sobre astrologia e você trouxe aí todas essas informações para gente. Fico muito agradecida, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero que tenha esclarecido, né, ficado claro, que eu gosto de dar exemplos, mas eu agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. Gente, a gente encerra por aqui, até semana que vem.